Vinícius, seja bem-vinda a mais um Lioncast. Aqui nós discutimos as estratégias e a rota para você, estudante recém-formado da área do meio ambiente, dominar a sua carreira ambiental. Eu sou o Vinícius. Eu sou o Lion. E nesse Lioncast de hoje vai ser a parte 2 do Perguntas dos Alunos e da Audiência. Se você não viu a parte 1, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Para quem não viu, eu vou dar um resumão aqui. A gente tem um canal no Telegram que atualmente, no dia que eu tô gravando isso aqui, dia 25/7/2020, tem mais de 900 estudantes e recém-formados que querem, que almejam entrar no mercado ambiental e dominar a sua carreira do absoluto zero. E a gente rodou uma pesquisa lá e uma das perguntas da pesquisa era: se você pudesse ter 1 hora de mentoria gratuita com o Lion, o que você queria perguntar? E eu selecionei algumas perguntas, uma faixa de 20 a 30 perguntas, e a gente está gravando esse Lioncast para a gente poder tirar essas dúvidas, matar essas dúvidas da galera e poder te dar um norte, dar uma clareza melhor sobre o que fazer e como fazer e por que fazer. E se você não assistiu a parte 1, vai lá e assiste, tá? E agora a gente vai começar a parte 2. Tudo bom, Lion? Tudo bom, Vinícius? Eu falei, eu sou o Vinícius e falou, não, você né? não falou. Eu falei você isso. era o Vinícius. Então, eu sou o Vinícius. Eu sou o Lion. E nesse não, tema. acho que você falou. Acho que eu falei. Vamos pra frente. Então é o seguinte, pra começar a segunda parte do Lioncast de hoje, a pergunta vai ser: era legal que a gente pudesse saber o nome das pessoas, né, que fez. Eu não coloquei isso, mas isso tudo bem. é uma pergunta de várias pessoas, né? Uma pessoa pergunta, mas acaba que muita gente tem essa dúvida. Tudo bem. Então vamos lá. A pergunta agora vai ser: se você ainda não se inscreveu no canal, antes de eu fazer a pergunta, se inscreve no canal, deixa o comentário, chama os amigos. Quem quer ir longe, vai sozinho. Quem quer ir... Não, eu errei o ditado. Quem quer ir rápido, vai sozinho. Quem quer ir longe, vai acompanhado. Mas por que as pessoas que estão assistindo têm que se inscrever no canal do YouTube? Porque vai ser bom pra elas. Porque quando a gente publicar um conteúdo... ela vai ser notificada, saca? Se ela não se inscrever, ela vai perder conteúdos. Vai perder a oportunidade de ter dicas práticas diárias de o que fazer, como fazer e por que fazer para você entrar no mercado ambiental e dominar sua carreira. Show de bola. Então, a gente tá pedindo para você se inscrever porque vai ser bom para você. Beleza? Então vamos lá. Agora vai. A primeira pergunta da parte 2 vai ser: como começar e ter sucesso na consultoria ambiental? Cara, para você ter sucesso na consultoria ambiental, você tem que ter 3 passos iniciais que são fundamentais para você iniciar uma carreira de sucesso e ter perspectiva profissional no mercado ambiental como consultor. Primeiro é você decidir o que você quer fazer dentro do mercado ambiental. Muito amplo o mercado ambiental, cada profissional tem várias opções, o biólogo tem várias opções de atuar, o engenheiro ambiental tem várias opções de atuar, o geólogo tem várias opções de atuar. Todos vocês que estão me escutando agora, independente da formação de vocês, se é graduação, se é técnico, se é tecnólogo, tem várias opções para atuar. O primeiro passo é você dizer: eu quero atuar com isso. Pronto. Porque se você não fizer essa escolha, você vai se perder. Porque é muita coisa, não tem como você dominar tudo, não tem como você fazer tudo. É muita coisa, então a gente tem que ter um foco. Qual é o meu foco? Eu sou engenheiro ambiental. Eu podia atuar em vários setores. Qual é o meu foco? Meu foco é licenciamento. O seu foco também pode ser licenciamento ambiental. E por que eu falo de licenciamento? Eu falo tanto de licenciamento ambiental. É porque eu gosto de licenciamento ambiental só? Não. É porque, na minha opinião, é a área que dá mais oportunidades. Para mim, que já tenho vários anos de experiência, e para você que está começando agora, independente da quantidade de tempo de formação e da experiência que você tenha.
Por quê, cara? Tem vários motivos que justificam isso. Um deles é que qualquer empreendimento, 99% dos empreendimentos são licenciáveis. Você imagina, um lava-jato é um empreendimento licenciável na grande maioria dos casos. Um loteamento é um empreendimento licenciável. Uma indústria é um empreendimento licenciável. Qual é o município, a região, uma clínica odontológica, uma clínica geral? Exatamente. Qual é a região, o município que não tem um posto de combustível? Que não tem uma indústria, que não tem um loteamento, nem que seja pequeno, que não tem uma clínica, que não tem um lava-jato. Eu não imagino que exista uma panificadora, na maioria dos casos são licenciáveis. Eu não imagino uma cidade que não tenha isso. Eu não imagino. E ainda mais, eu digo mais, eu não imagino uma cidade que não tenha isso e que não todo dia não abre uma nova, um empreendimento desse. Surge esses empreendimentos. Então, o resultado disso é simples. Não precisa trazer tantos dados aqui. O resultado disso é simples, tem muita demanda para você atuar. Por isso que eu sempre indico o licenciamento ambiental como uma das maiores áreas, se não a maior área do mercado ambiental que dá oportunidades, independente do estágio de experiência que a pessoa tenha. Tá? Então, você que está começando, você tem muitas oportunidades de atuar no licenciamento ambiental. Então, o seu sucesso como um consultor ambiental já é um resultado de uma boa escolha de onde atuar, que a gente chama de subnicho. Tá? É o subnicho que a gente escolhe. Aonde eu vou atuar? É a primeira pergunta e é essa que vai determinar o seu sucesso. Só que depois que você escolhe, não para por aí. Depois que você escolhe, você tem que analisar quem é o seu público-alvo. Às vezes a gente fica muito no cenário imaginário. Eu acho que eu vou prestar serviços para essa empresa. Eu acho que aquela empresa precisa de alguma coisa que eu faça. Só que a gente tem que parar de achar e começar a ter algo mais claro, mais direto. Começar a ver isso. Tá? Então eu vou atuar com licenciamento ambiental. Show de bola. Quem é que precisa do meu trabalho? Todos os empreendimentos que são licenciáveis e estão acessíveis. Ou seja, o posto de combustível que está na próxima rua da minha casa, o lava-jato que está no meu bairro, o loteamento que está na minha cidade, que eu tenho acesso a esses empreendimentos, eles são meu público-alvo. Então, olha, a gente já começa a avançar. A faculdade não ensina isso pra gente. Eu não saí da faculdade sabendo disso. Então, o sucesso começa aí. O seu sucesso como consultor ambiental começa aí. E aí, quando você tem essa visão de para quem eu vou prestar o serviço, não é eu acho que ele vai precisar, não. É ele precisa do meu serviço de licenciamento ambiental, de acompanhamento no licenciamento ambiental como um todo. Agora, eu vou criar um banco de dados. E o que é esse banco de dados? É eu dar um nome, um endereço, um telefone para esse público-alvo, que me possibilite entrar em contato com esse empreendedor, que me possibilite fazer campanhas de marketing digital, por exemplo, para esses empreendedores. Eu vou começar a conhecer quem pode ser os meus clientes, de fato, com nome, sobrenome, endereço e telefone. E tem como a gente fazer isso de dentro da nossa casa. E aí a gente começa a trilhar o sucesso, porque aí a gente entende a base de conhecimento prático que eu tanto falo aqui, que a gente tanto fala aqui, e tem todas as ferramentas para entrar em contato com esses empreendedores e fechar os primeiros trabalhos e a fechar outros. O segredo para fechar 10 trabalhos é você fechar o primeiro trabalho, e isso vai servir como uma alavanca para você conquistar novas oportunidades e é uma escada que vai te levar para o sucesso na consultoria ambiental. Perfeito. Acho que respondeu a pergunta desse. Show. Aí. Vamos lá para a próxima. Como dar entrada no processo de renovação da licença de operação e outorga de poço? Show de bola. Pergunta muito técnica e aí eu vou responder também para vocês. Vou tentar deixar isso mais compreensível, mesmo que você nunca tenha feito um licenciamento ambiental na vida. Seguinte, todo o processo de licenciamento ambiental, seja do início desse licenciamento, o empreendimento ainda não funciona, como numa renovação, ou seja, o empreendimento já funciona, já tem a licença, e aí agora você vai renovar essa licença, porque a licença é um documento que tem prazo de validade, ela não é perpétua, não é eterno, tem um prazo de validade, você tem que estar renovando essas licenças ambientais, ela segue uma estrutura prática. E essa estrutura prática é justamente o fluxograma, do ponto inicial dos primeiros trabalhos até a licença ambiental sendo emitida.
Esse fluxograma, ele funciona de uma forma quando você vai licenciar um empreendimento que não tem nenhuma licença. Por exemplo, tem um posto de combustível que vai se instalar em um local. Não existe nenhuma atividade sendo feita. Então, é um licenciamento ambiental do zero. Então, existe uma estrutura. E também tem outra estrutura que você usa quando é caso de renovação. Ou seja, já existe a licença e você vai renovar porque chegou no prazo de renovação delas. Também é uma demanda muito alta, uma vez que muitos empreendimentos que eu citei na pergunta anterior já têm licença e precisa estar tendo um acompanhamento para renovar, não só para renovar, mas para atender condicionantes, e a renovação está inclusa aí também nesse acompanhamento. Como é que funciona na renovação? O primeiro ponto da renovação é o seguinte, é você analisar o checklist dos documentos, estudos e projetos ambientais que o órgão ambiental ele vai solicitar para que haja aquela renovação, para que você faça o requerimento, o pedido de renovação junto ao órgão ambiental. E tem algumas coisas interessantes de falar de renovação. Existe um prazo para você dar entrada, para você fazer esse requerimento da renovação. Na grande maioria dos casos, é um prazo de 120 dias, ou seja, 4 meses. Se você, por exemplo, se a licença vai se vencer daqui a 4 meses, eu tenho que dar entrada hoje na renovação. E isso é um prazo que está na legislação ambiental sobre licenciamento, tá? Que garante ao empreendedor uma prorrogação automática daquela licença, do prazo de validade daquela licença, caso o período de análise ultrapasse esses 120 dias. Por exemplo, se eu der entrada na renovação hoje e a licença ambiental vai se vencer daqui a 4 meses, vamos dizer que o órgão ambiental demorou mais de 4 meses para analisar aquela licença, não houve nenhum retorno por parte do órgão ambiental, não houve nenhuma pendência, o empreendedor está seguro de que teve uma prorrogação automática, uma vez que ele atendeu o prazo de 120 dias. E é por isso que é importante ter um acompanhamento depois que a licença sai. Quando a licença sai, o trabalho não termina, só começa uma nova etapa que, na minha opinião, é a etapa que é mais importante de você atuar. Porque se ele perder esse prazo, por exemplo, de 120 dias, ele não vai ter essa segurança de prorrogação automática. Então, ele só não perde esse prazo se tiver um acompanhamento. Então, aí mais um motivo para você acompanhar o empreendimento. Então, vamos lá, vai ter um checklist. E esse checklist vai dizer, olha, para renovar essa licença, você tem que apresentar um memorial descritivo, por exemplo, você tem que apresentar um relatório XYZ de acompanhamento, você tem que apresentar o relatório trimestral do PGRS, que foi apresentado para saber se está realmente sendo executado, se está gerando os resultados que foi prometido quando a licença foi emitida, porque, por exemplo, para uma licença de operação de um lava-jato, por exemplo, sair, se tiver tido um PGRS sendo solicitado, ela só sai se o PGRS for aprovado. Então, na renovação, o órgão ambiental tende a pedir relatórios desse PGRS para saber se você executou e se as metas foram cumpridas, as metas que estão nesse PGRS. Então, o checklist é que vai dizer exatamente o que você tem que apresentar. Então, geralmente vai pedir para você apresentar os comprovantes de atendimento das condicionantes da licença. Por exemplo, se você vai renovar uma LO de um posto de combustível e nas condicionantes dessa LO tem dizendo apresentar trimestralmente um relatório do PGRS, apresentar trimestralmente a gestão dos resíduos perigosos do posto. Se é para apresentar trimestralmente, por exemplo, quando você vai renovar, você tem que mostrar os comprovantes que você apresentou, porque senão você não consegue renovar. Mais um motivo para você acompanhar o empreendimento, da necessidade de um acompanhamento depois que a licença de operação sai. Sem esse acompanhamento, provavelmente ele não vai conseguir renovar as licenças, porque não vai ter atendido as condicionantes. Então, o processo de renovação começa aí. Checklist, atendimento do prazo, checklist e providenciar os documentos que estão no checklist, que vai estar descrito lá com detalhes o que é. Quando você pega todos esses estudos, esses relatórios, esses documentos que estão no checklist, você apresenta para o órgão ambiental e aí você formaliza o requerimento, que é o pedido. E aí começa a fase de análise. Tá? Nessa fase de análise, o órgão ambiental vai analisar esses estudos, vai analisar esses relatórios, vai saber se está tudo ok, se está tudo correto, se foi apresentado tudo conforme ele exigiu. E se estiver tudo ok, ele vai fazer um parecer positivo. Ele vai ao campo para verificar também como é que está a situação do empreendimento,
tá, em relação às questões ambientais, e se tiver tudo ok, tiver tudo dentro da legislação, tiver tudo conforme ele exige e tudo conforme o checklist está pedindo que você apresentou, ele vai fazer um parecer aprovando aquela renovação, sendo favorável à emissão da renovação da LO, e a partir desse parecer é a última etapa, que é a liberação da licença ambiental de operação sendo renovada, com outro prazo de validade. Então é assim mais ou menos que funciona uma renovação de LO. Mas essa não foi a única pergunta, né? Ele falou de outorga, de poço. Só me recorda aí se foi isso, Vinícius. Como na entrada no processo de renovação da licença de operação e outorga de poços? Outorga de poço, show de bola. Outorga é um procedimento muito parecido com o licenciamento ambiental, porém, o licenciamento ambiental e a outorga, eles andam de forma paralela. Enquanto o licenciamento ambiental é junto ao órgão ambiental, a outorga de uso de mananciais, que é o caso aí, que é um poço, um manancial subterrâneo, ele é feito através do órgão que faz a gestão dos recursos hídricos. Então você tem o órgão ambiental e você tem um órgão que faz a gestão dos recursos hídricos no seu estado. Na grande maioria dos casos são dois órgãos diferentes, mas pode acontecer em alguns casos específicos de ser o mesmo órgão, mas não é muito comum que isso aconteça. Então você tem o processo de outorga, que é junto ao órgão de gestão de recursos hídricos, e segue o mesmo trâmite do que eu acabei de falar na renovação. Vai ter um checklist, você apresenta os documentos e os projetos ambientais daquele checklist, manda para análise, faz o pedido, o requerimento junto ao órgão de gestão dos recursos hídricos, ele vai analisar, vai ao campo, faz todo o trabalho de análise para ver se está tudo ok. Se estiver tudo ok, gera um parecer, e do parecer gera a outorga, que é a autorização oficial, né, do Estado para você utilizar aquele manancial, seja ele subterrâneo ou superficial. Então, os dois processos ocorrem da mesma forma, só que em órgãos diferentes. E o órgão ambiental, ele exige que você apresente essa outorga sempre que há uso de mananciais de recursos hídricos. Perfeito. Vamos dar prosseguimento aqui. Tem muita pergunta, então eu não vou ficar falando muito. As perguntas técnicas eu demoro mais para responder, porque o cara tem que entender como é que funciona. Total. Vamos lá. Como vencer a falta de oportunidade práticas na consultoria ambiental? Falta de oportunidade já é uma crença limitante, já é um mito. Total. A gente já respondeu na parte 1. O que é crença limitante? Crença limitante são coisas que a gente acredita que existe, mas na verdade não existe de fato. Tá? Que a gente acha que acredita. Por exemplo, eu não consigo entrar no mercado ambiental sem ter experiência. Isso não é verdade. Isso é uma coisa que a gente acredita e que nos limita, que nos trava, mas que na verdade não é bem assim. Quando você realmente tem contato com alguém que trabalha com o mercado ambiental, que venceu essas barreiras, a gente vê que não é bem assim. Eu vi isso na prática, que não é bem assim. Então, crença limitante é isso. E a gente passa toda a vida acadêmica alimentando várias crenças limitantes, que eu também acho muito parecido com mitos, tá? E às vezes isso trava a gente de entrar no mercado ambiental. Então, falta de oportunidades no mercado ambiental é um mito. O mercado ambiental só não tem oportunidades para quem não se prepara para o mercado ambiental. Essa é a frase que eu falei na parte 1 e eu estou repetindo agora para você anotar e ficar com isso na cabeça. Toda vez que você escutar que o mercado ambiental não tem oportunidade, eu quero que você entenda o seguinte, que isso é mito. E você está ouvindo isso de quem está dentro do mercado ambiental. Geralmente quem diz isso é quem não está no mercado ambiental e está falando de fora, uma opinião de arquibancada, opinião de quem está vendo de fora. Então, escute quem está de dentro do mercado. Se você se preparar para o mercado ambiental, você vai ter oportunidades. E quando eu falo se preparar para o mercado ambiental, eu estou falando em aprender o que a faculdade não ensina. Tá? Porque se você quer ter sucesso no mercado ambiental, você tem que ter alguns conhecimentos. Você tem que saber, por exemplo, como executar uns estudos ambientais. A faculdade não ensina a fazer isso. Como ela escrever estudos ambientais. A faculdade não ensina você a executar um licenciamento ambiental como um consultor, fazer a gestão disso. Como é que funciona o licenciamento ambiental na prática? A faculdade não ensina. E se você quer atuar nessa área, você tem que aprender. Então, à medida que você investe em aprender conhecimento prático, aprender com quem já faz, seguir os passos de quem está dando certo, de quem tem resultado, você começa a enxergar as oportunidades. E é isso que vai fazer você destravar e entrar no mercado ambiental e ter sucesso. Então, falta de oportunidades
de uma vez por todas. É mito, não existe isso. Tem muitas oportunidades. Você só precisa aprender a enxergar essas oportunidades. Show de bola, total. E como a pergunta lá na pesquisa era: se você tivesse 1 hora de consultoria gratuita comigo, o que você gostaria de me perguntar? Colocaram assim: sobre área, recuperação de área degradada. Então lá eu discorra. Você tem Show, 2 cara. minutos para falar disso. Não, eu vou falando aqui, não tem um tempo limite, não. É o Vou seguinte, ó. começar a botar umas pressões, ela botar Botar um tempo um aí. tempozinho, 1 Não, minuto, que mas ele que joga essa peteca. Não, mas vamos responder aqui da forma que dê melhor para entender. Vai lá. É o seguinte, ó. Plano de recuperação de áreas degradadas. Eu vou filtrar bem esse tema para o que eu atuo, que é no licenciamento ambiental e que eu sempre recomendo que você atue também. O PRAD, que é o símbolo que representa o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, ele representa um estudo que é muito solicitado em processo de licenciamento ambiental. Sempre que o órgão ambiental entender, quando eu falo órgão ambiental, eu falo os técnicos que analisam aqueles licenciamentos ambientais. Sempre que o técnico entender que há uma degradação ambiental em algum empreendimento, que está havendo algum processo de degradação, lembrando que existe um conceito de degradação e o contexto está realmente em um impacto que o próprio ambiente não tem como recuperar sozinho, que tem que haver uma ação antrópica, tem que haver uma ação externa para que haja o retorno para um estado de equilíbrio ecológico. Isso caracteriza o processo de degradação. Então, toda vez que o técnico verifica isso, ele vai solicitar um PRAD no licenciamento ambiental. Então, no decorrer do licenciamento ambiental, da grande maioria dos empreendimentos licenciáveis, vai ser necessário elaborar um PRAD. Vou dar uns exemplos: extração mineral, loteamentos, muitos casos de loteamentos, algumas indústrias, por exemplo, indústria de fabricação de brita para a construção civil, indústria para a fabricação de blocos, telhas e tijolos da alvenaria convencional. Muitos casos vão precisar de PRAD, tá bom? Então, isso é relativo, não tem regra, mas na grande maioria dos casos é um estudo muito solicitado e é um dos estudos mais caros que a gente elabora. E também é um dos estudos mais complexos. Por isso que é tão importante nós que queremos atuar com o mercado ambiental aprendermos sobre plano de recuperação de áreas degradadas, como elaborar, como é que funciona o contexto prático disso aí. Então, sobre PRAD, é um estudo muito solicitado, é uma demanda muito alta, é um dos estudos mais caros, ou seja, a gente tem perspectiva de precificação bem grande quando o órgão ambiental solicita o PRAD, e é um estudo muito comum, é um estudo essencial para quem quer atuar no mercado ambiental de licenciamento. Show de bola. Cara, mas agora a gente vai responder uma pergunta para bater o martelo nessa resposta, que eu acho que muita gente fica em dúvida também com relação a isso. Onde o engenheiro ambiental pode atuar? Cara, essa pergunta aí, se eu fosse falar onde o engenheiro ambiental pode atuar, eu teria que entrar no Google, fazer uma pesquisa, e eu tenho certeza que eu ia encontrar muitas áreas. Eu sou engenheiro ambiental e eu não conheço todas as áreas que eu posso atuar. Primeiro, porque não é necessário você conhecer todas as áreas onde você pode atuar, para só assim você ter uma escolha de onde atuar. Não acho que isso seja necessário. Lá atrás, quando você tomou essa atitude de fazer um curso ambiental, eu tenho certeza que você não passou horas e horas estudando todos os cursos que existem sobre o meio ambiente para só aí você escolher um. Até porque lá atrás você não sabia, você não entendia muito bem o que cada curso iria te oferecer. É bem uma novidade. Quando a gente entra numa faculdade, a gente entra para ter uma experiência, para fazer descobertas. E muita gente sai no meio do caminho. Não é verdade? Então, você não precisa conhecer todas as áreas. Existem inúmeras áreas. Eu posso até citar algumas aqui. Tem um mercado de certificação, de gestão, ISO 14001, ISO 9001, que é qualidade, gestão ambiental para empresas. Tem o nicho de tratamento de água e esgoto. Tem o nicho de geoprocessamento, de cartografia. Planejamento e gestão ambiental. Planejamento e gestão ambiental. Tem o nicho de controle de emissões atmosféricas. Bioprocessos e biotecnologia. Olha, é muita parada. Eu pesquisei aqui agora. Eu falei pesquisar no Google e o Vinícius já pesquisou. Eu tenho certeza que tem uns 20 aí. Controle de poluição, planejamento e gestão ambiental, recuperação de áreas, geoprocessamento, recursos hídricos, bioprocessos e biotecnologia, emissão de licença, cara, enfim. É muita coisa. E eu sempre tive essa ideia, desde antes de me formar, e agora
com esse contato com o mercado é mais ainda de que o curso de engenharia ambiental é um dos cursos mais completos que você faz. E isso tem a face boa e a face ruim, que eu não vou entrar no mérito agora disso, mas é um dos cursos mais completos. Dentro da faculdade eu percebi isso. Se você que está me escutando é engenheiro ambiental, você também vai entender que a gente vê de tudo na faculdade. A gente vê desde cálculo, a biologia, microbiologia, tratamento de água e esgoto, a gente vê física, a gente vê química, a gente vê uma porrada de temas multidisciplinares. E isso, a consequência disso é que a gente acaba tendo muitas áreas para atuar. E isso é, ao mesmo tempo que é bom, também pode ter um reflexo ruim, porque às vezes a gente deixa isso mais confuso ainda sobre o que a gente vai fazer. Mas o que eu digo é o seguinte: se você está travado porque está diante de várias opções e não sabe como escolher, é como você entrar no Netflix, aí tem 1 milhão de filmes e você não sabe o que escolher. Aí você fica 2 horas tentando achar um filme e acaba desistindo. Já aconteceu isso contigo, Vinícius? Já demais. Linaldo, já aconteceu com você? Cara, pois é. Pois é, velho. Isso acontece sempre. Terminou de assistir Dark? Terminei. Da hora, né? Momento entretenimento aqui no Lioncast. Netflix. Show de bola, mas é isso, cara. Você não precisa conhecer tudo. Você precisa aprender com quem já faz, aprender com quem já tem resultado e seguir as recomendações. Eu sempre recomendo o seguinte, cara, começa atuando com licenciamento ambiental. Começa atuando com licenciamento ambiental, que tem muitas oportunidades, independente de você ser um recém-formado ou de você já ter experiência com outro nicho, porque você vai ter oportunidades, uma demanda muito alta, e isso não vai te impedir de ir lá na frente você escolher outro nicho. Se você aprende a trabalhar com um nicho, você pega um modelo, você pega um método e formata para você trabalhar em outro nicho. Se eu quisesse atuar em outro nicho hoje, eu saberia como é que eu iria fazer, porque é o mesmo passo a passo, só muda o local onde você vai estar fazendo os trabalhos, tá? Então começa com o que tem mais oportunidades, com o que é mais acessível, com o que é mais tá mais perto de você, e aí depois, futuramente, quando você tiver seus trabalhos, tiver mais experiência, estiver faturando, aí você pensa em abrir outro nicho aí, se você quiser, né? Total. Chegou uma pergunta que ela tá meio bagunçada. Eu entendi um pouco o contexto. Eu vou lhe passar o contexto e você discorre um pouco sobre ela. É sobre, na questão de parceria, como é que funciona a questão de valor, se é por hora técnica ou se é por um valor fechado. Você tá falando entendeu? de parcerias, de parcerias. Eu preciso contratar. A gente sabe que o consultor ambiental, ele não faz tudo, mas ele administra todos os processos e tal. Às vezes há necessidade de algum projeto que ele não faz e aí você convida um parceiro para fazer isso. Inclusive, no nosso escritório, a gente tem vários parceiros que fazem isso, que fazem esse processo andar junto com a gente. Como é que funciona a questão de valores com eles? Se você paga por hora trabalhada ou se é por projeto e tal? Cara, a questão dos valores, ele tem que ser... Não existe uma resposta fixa para isso, porque tem que ser... Tudo depende da conversa que você tem com o seu parceiro. Cotidianamente, o consultor ambiental ele tem que fazer parcerias. É importante a gente contextualizar isso também, né? Porque é o seguinte, se eu vou fazer um licenciamento ambiental de um lava-jato, que é um empreendimento relativamente que a gente tem uma noção de ser de pequeno porte, pequeno, se ele tiver um poço, se ele tiver usando água de manancial, eu preciso de parceiros, que eu não consigo fazer, por exemplo, uma outorga junto ao órgão de gestão de recursos hídricos, que aqui no estado é a COGÉ, sem ter um parceiro, um geólogo ou um engenheiro de minas para fazer os trabalhos para adquirir essa outorga que é solicitado no licenciamento ambiental. Então isso é muito comum. Como é que funciona a questão dessas parcerias? É o seguinte, eu estou precisando de um geólogo hoje. Eu vou buscar esse geólogo. E onde é que eu vou buscar esse geólogo? Em várias formas. Você pode procurar no cadastro de consultores ambientais do órgão ambiental. Você pode pesquisar em grupos de WhatsApp que tem profissionais da área ambiental. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão escutando esse Lioncast estão em algum grupo, faz parte de algum grupo desse de WhatsApp, tá? Quem sabe até nós fazemos parte do mesmo grupo e a gente nem saiba, né? Depois que o pessoal começou a entrar na comunidade, eu fui salvando os números, aí fui vendo que muitos grupos do WhatsApp,
esse pessoal também fazia parte dos mesmos grupos que eu faço parte. Então, dentro dos grupos você tem vários profissionais e você pode fazer a busca desses parceiros também por grupos do WhatsApp. Você pode buscar pelas redes sociais, Instagram, você pode fazer busca no currículo Lattes. Existem várias formas. E aí, quando você precisa desse parceiro, é você entrar em contato com esse profissional, você seleciona, sei lá, 3 profissionais, você pega algumas indicações, você faz essas buscas que eu falei, seleciona 3 ou 4 profissionais, entra em contato com eles e marca reunião para conversar com eles. Pode ser por videoconferência, se for, enfim, essa questão de pandemia, né? A gente está numa época de pandemia, o contato está meio complicado, você pode fazer por vídeo. Mesmo, agora aconteceu uma nova ferramenta lá dentro do WhatsApp, você pode colocar até 8 pessoas dentro de uma ligação só. Então, se dá para fazer reuniões e reuniões dentro do WhatsApp. Show de bola. Então, hoje está tudo muito mais facilitado, né? Antigamente, 5 anos atrás, era mais difícil você entrar em contato com parceiros, falar, marcar reunião, mas hoje é muito fácil fazer isso. E aí você entra em contato com eles o seguinte, ó, eu estou fazendo o licenciamento ambiental desse empreendimento e surgiu esse trabalho para fazer que eu não posso assinar, não posso fazer sozinho. Ou você pode dizer, eu posso assinar, mas eu não tenho tanta segurança para fazer e eu vi aqui que você tem experiência com esse trabalho e a gente poderia fazer junto e assinar junto também. Eu quero saber como é que você pode fazer esse trabalho, questão de precificação, se você precisa ir na área comigo para a gente dar uma olhada, se você quer algum dado para me fornecer um preço desse serviço. É assim que funciona. E ele vai dizer a metodologia de precificação dele. Ele vai dizer se é por hora técnica ou se é, enfim, por serviço, por projeto, se é um preço tabelado. É ele que cada um tem sua metodologia de precificação. Tá? Cada um tem sua forma de precificar. Mas acho que os 2 pilares vai depender do projeto, ok? Depender do projeto. Vai depender da conversa que você teve com ele. Com Exatamente, porque do quando diálogo. você fecha a parceria, é firmado ali a viabilidade de vários projetos. Então, tem que ver, é um projeto só que ele vai fazer? É vários. Então, tudo isso vai interferir total. A outra pergunta que estava atrelada a essa também é na questão de para formalizar um contrato nessas parcerias. É ele que cria o contrato ou sou eu que crio o contrato? Tem as duas formas de você fazer isso. Independente disso, o contrato em si, ele só é assinado em comum acordo. Então, independente dele ter feito ou você ter feito, as duas partes têm que estar a par do que está sendo esclarecido ali no contrato e as duas partes têm que estar em comum acordo. Então, independente de você fazer ou ele fazer, os dois têm que estar em acordo, os dois vão assinar. Exatamente. Se é alguma coisa que você precisa trocar ou ele, é feito antes da assinatura do contrato. Exatamente. E você tem essas duas modalidades também do seguinte, o seu contrato com o empreendedor final, porque você tem as parcerias desse lado aqui para entregar o resultado para o empreendedor que está aqui. Então você pode fazer um contrato geral do seu negócio ambiental. Quando eu falo negócio ambiental, muita gente acha que é CNPJ, mas pode ser pessoa física também. Quando eu falo negócio, eu falo você que está fazendo o trabalho, independente de ser CNPJ ou CPF. Você pode fazer um contrato seu com o empreendedor, englobando o trabalho que você vai fazer e o que o seu parceiro vai fazer. Eu faço muito isso também, forneço o pacote completo dos serviços. Total. E eu que estou gerindo, que estou fazendo a gestão do licenciamento, eu estou em contato direto com o parceiro, é como se ele estivesse na minha equipe e eu estivesse direcionando os trabalhos, então eu forneço esse contrato. Ou também você pode ter o seu contrato com o empreendedor e o contrato do seu parceiro com o empreendedor. Você pode ter essa ligação direta com o empreendedor e você ainda pode ter uma terceira opção de você ter o seu contrato com o empreendedor e o seu parceiro tem um contrato com você. Vocês fecharam um contrato, você e o seu parceiro, e aí o empreendedor vai pagar para você e você vai repassar esse dinheiro, esse valor que foi acertado para o seu parceiro. Então existem várias formas, vai depender de cada parceiro, de cada parceria, de cada forma de trabalhar. Tá bom? E aí você que vai decidir qual é a melhor forma. Eu uso as 3 formas, vai depender de cada caso, mas eu gosto muito, o que eu uso mais eu tenho um contrato com o empreendedor. O empreendedor ele tem um contrato comigo. E a parceria é minha responsabilidade. Então eu faço contratos com os parceiros e eu entrego o resultado total ao empreendedor para que ele busque a solução direto de mim e não fique buscando solução com vários outros fornecedores, que não é a ideia de um bom serviço ambiental. O empreendedor quer contar com você e quer que você faça o trabalho completo, tá bom? Total.
E como essa pesquisa a gente não tem tanto controle de excluir as perguntas que são repetidas, tem muita pergunta aqui que já foi respondida na parte 1. Perguntas como fechar negócios com empreendimentos locais. Isso a gente respondeu na parte 1. Então, vai lá, volta na parte 1 que você vai ter essas respostas. Quanto eu vou cobrar nos meus serviços ambientais? A gente também respondeu na parte 1. Se quiser, vai lá e assiste. Teve mais uma pergunta que teve também na parte 1, mas eu quero encerrar com ela. Mesmo a gente já tendo respondido lá vai responder agora mais uma vez. Que pra gente encerrar o nosso Lioncast de hoje, a pergunta vai ser: como destravar e começar a fazer os primeiros serviços, mesmo com a insegurança da falta de conhecimento prático? Como destravar e começar a fazer os primeiros serviços, mesmo com a insegurança da falta de conhecimento prático. Cara, a grande chave que vai abrir, que vai destravar você de uma vez por todas para entrar no mercado ambiental e pegar seus primeiros trabalhos é o conhecimento prático. É você ter conhecimento prático. É você se dedicar em aprender o que a faculdade não te ensinou. O medo que você tem, que a gente tem, que eu também tive, de entrar no mercado ambiental, o que está por trás desse medo é a falta de conhecimento prático. É a falta de saber como pegar o conhecimento que a gente aprende na faculdade, que é muita teoria, é muito conhecimento, e filtrar isso aí, transformar isso aí dentro de algo que a gente pode executar, dentro de um passo a passo, de algo que dá um caminho que vai fazer a gente entrar no mercado ambiental. Então, a solução para você destravar e entrar no mercado ambiental mesmo sem ter experiência é você tomar uma decisão muito importante, que é a decisão de, a partir de agora, eu vou focar em aprender o que a faculdade não me ensinou. Eu vou focar em aprender conhecimento prático e, principalmente, aprender com quem já atua, aprender com quem tem resultado e não ficar escutando quem só ensina. Filtre de quem você vai pegar o conhecimento. Aprenda com quem faz, siga os passos de quem está dando resultado e quem está disponibilizando esse conhecimento para você e tome essa decisão. Se prepare para o mercado ambiental. A partir de agora, eu vou focar, eu vou investir tempo, vou investir recurso para aprender o que a faculdade não me ensinou, que é conhecimento prático. E fazer isso todos os dias vai fazer você vencer o medo e te destravar. Isso é uma etapa, isso é um passo a passo. Não acontece da noite para o dia. Todos os dias você vai perdendo um pouco do medo. Todos os dias você vai avançando um passo mais à frente rumo ao sucesso da sua carreira. E é essa decisão que vai fazer você dar o seu primeiro passo. Total. E a gente sabe que em qualquer carreira que seja, tem momentos que quando você está só, você perde o gás e começa a cair na perspectiva de crescimento. Uma maneira que você pode fazer para que esse gás seja contínuo é estar dentro de uma comunidade em que as pessoas lá também têm a mesma visão que a sua. Às vezes você quer chegar nesse objetivo, mas as pessoas que estão ao seu redor não favorecem um ambiente propício para que você consiga evoluir. Às vezes, sei lá, sua mãe está querendo que você faça outra coisa, seu irmão não tem o mesmo foco que você, a sua namorada está falando da parada, então você fica só naquilo e não consegue se desenvolver com pessoas, né? Às vezes você quer ir só para chegar mais rápido, mas não chega. E às vezes você tá com pessoas ali lhe apoiando, que tem o mesmo foco, a mesma direção, e quando você cai, essa outra pessoa puxa e você consegue chegar lá. Dito isso, o que eu quero dizer é que esteja dentro de uma comunidade em que essas pessoas têm a mesma cosmovisão que a sua, têm a mesma visão de mundo e de futuro que a sua. E onde é que você pode encontrar isso? Em 2 locais, em 3 locais. No YouTube No nosso canal do YouTube, do Lion, o nosso Instagram e o nosso canal exclusivo do Telegram. A gente vai colocar aqui embaixo os links para você poder ter acesso a isso. E é isso, a gente encerra hoje o nosso Lioncast. Nossa parte 2 do Lioncast, tirando dúvidas. Foi massa demais. Se você gostou, coloca aqui embaixo no comentário. Se você curtiu, curte, compartilha, comenta e manda para os seus amigos.
Beleza? Valeu, Lion. Valeu, galera. E é isso. Continue acompanhando. A gente está iniciando só, né, Vinícius? Uma nova temporada de Lioncast. Tem muita coisa boa chegando. Eu gosto desse formato porque é um formato mais interativo. A gente quebra mais a barreira de aula. A aula também é importante. Vai ter uma porrada de aula aqui também nessa nova temporada, nessa nova série que a gente está criando aqui. Mas esse ambiente é um ambiente mais descontraído, né, Vinícius? A gente conversa, Total. a gente tira onda, a gente brinca. E aí a gente quebra mais o gelo da aula, tá? Então acompanhe, a gente vai vir com mais episódios. E é isso por hoje. Valeu! Lion's gonna come. The birds have just begun.